impressão offset do mercado. O novo Parque Gráfico de A União foi reformado, ampliado e modernizado, garantindo assim a qualidade e agilidade que você precisa. Folders, cartazes, panfletos e serviços gráficos em geral. Solicite seu orçamento 3218-6525. Gráfica A União, há mais de 40 anos imprimindo sonhos. No melhor som, com muito mais música e no esporte com o Scratch do rádio. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias, notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade, um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. Rádio Comunitária, uma construção coletiva. Em João Pessoa, Paraíba, pontuais 14h02, começando a Alô Comunidade do coletivo de jornalistas Novos Rumos, Academia de Cordel do Vale do Paraíba, Rádio Zumbi e Sociedade Cultural Posse Nova República. Eu sou Fábio Mozart, às suas ordens, estamos voltando com a Alô Comunidade após 5 meses de inatividade, retornando para preencher o lugar na grade de programação da Rádio Tabajara AM nesse horário, o programa Alô Comunidade, que é retransmitido por uma rede de rádios comunitárias paraibanas, tá certo? Retornando nesse 16 de março de 2019, após 5 meses, né, Palhano? 5 meses de ausência, né? 6 meses, mais ou menos. 6 meses de recesso para adequação aqui da grade de programação da Tabajara, e a gente está retornando, mandando um alô especial para os nossos ouvintes fiéis e para os companheiros todos aqui da mesa, Beto Palhano e Dalma Oliveira. Boa tarde, Dalma Oliveira. Boa tarde, Fábio Mozart, Beto Palhano, meus amigos da Rádio Tabajara AM. É um prazer estar de volta aos microfones, às ondas médias da Rádio Tabajara, a centenária Rádio Tabajara AM da Paraíba. Eu sou Dalma Oliveira, coletivo de comunicadores populares Novos Rumos, viu? Pra gente é uma satisfação estar de volta à grade de programação dessa emissora centenária aqui, emissora pública da Paraíba, começando com um boa tarde especial. Obrigado, companheiro. Valeu, boa tarde a todas e todos, especialmente a Maurício Alves, e agora assumindo os controles, o meu amigo que vai assumir aí a transmissão esportiva daqui a pouco, é o famoso Machado, Ivan Machado, glorioso Ivan Machado. Daqui a pouco tem mais futebol na tarde da sua Tabajara. Boa tarde, Palhano. Boa tarde a todos e todas que estão escutando o programa, que infelizmente, rapidinho, desculpas aos colegas ouvintes, que anunciamos que voltaríamos ao ar há umas 2 semanas atrás. Infelizmente não foi possível e agora estamos aqui. Oportunamente estaremos comunicando a todos. Boa tarde a todos. Esse programa também é uma transmissão da Rádio Web Zumbi e ele vai estar disponível logo mais na internet, principalmente através do YouTube. A gente, como todos sabem, esse programa é uma primeira experiência paraibana de pós-rádio, então a gente coloca todo o conteúdo, as imagens e o áudio, transforma num vídeo aí, para o YouTube. Você pode assistir depois, ouvir depois o Alô Comunidade no perfil dos nossos apresentadores. Procura aí Dalma Oliveira no Facebook, Fábio Mozart e também Roberto Palhano.
a gente vai estar multiplicando aí o áudio e algumas imagens de hoje do programa nas redes sociais. Fábio Mozart, vamos embora. Esse programa Alô Comunidade, ele completa 8 anos no ar, nesse 2019, não é isso? A gente está completando 8 anos, apresentando por Dalma Oliveira, Fábio Mozart, Beto Palhano, Fabiana Veloso, o meu padre Marcos Veloso. E no início, nossa intenção era fazer um programa de rádio que desse visibilidade às rádios comunitárias. E com o passar do tempo, a gente foi agregando outras temáticas, como cultura popular, movimentos sociais, comunicação alternativa, comunicação popular e comunitária. E hoje a gente está com esse perfil, conforme disse nosso companheiro editor Dalma Oliveira, que está agora se ausentando aqui do estúdio, daqui a pouco ele volta. Nesse primeiro programa de 2019, a gente está aqui reapresentando o programa, e no próximo sábado a gente está voltando com entrevistas, com música de artistas paraibanos e outras temáticas. Tá chegando aí, já, viu? Quem será a nossa entrevistada aqui? É uma colega de Fabiana. Deixa eu ver aqui o nome dela. Vá continuar que eu Sim, digo já veja o nome dela aí, porque hoje a gente estava Ok, eu vou dizer o nome dela já. Hoje a gente agendou uma entrevista com o Jurandir Maciel, escultor de Jurandir, mas infelizmente Só um ele não pôde vir hoje. Na próxima sábado talvez ele venha. Vamos ao giro comunitário aqui, rápidas notícias aqui. O poeta Marconi Araújo, da Academia de Cordel do Vale do Paraíba, ele lançou o cordel Sementes de Marielle, legado de resistência, nessa sexta-feira, que foi ontem, dia 15, no campus 5 da Universidade Estadual da Paraíba, em João Pessoa, na escola José Lins do Rego, bairro Cristo Redentor, como parte do Sarau das Mulheres, que foi realizado na universidade, em homenagem ao mês da mulher. E nesse evento de ontem foram homenageadas várias mulheres, entre elas a cirandeira Vomera, que recebeu o troféu Violeta Formiga da Academia de Cordel do Vale do Paraíba, e também a vereadora Sandra Marrocos, que também recebeu esse troféu Violeta Formiga, e como homenagem às mulheres que têm destaque no meio social e político do estado. Fábio. Os poetas Bento Júnior e Chico Mulugu também lançaram folhetos. Houve declamação de vários poetas, alunos lá da escola José Lins do Rego, e foi uma grande festa. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Diga aí, Palhano. A Fabiana, quem comunicou que é Regina Negreiros, ela está lançando um livro, mas ela não deu detalhes sobre a Regina Negreiros, não. Oportunamente, daqui a pouco, quando ela chegar, aí a gente vai aos detalhes a respeito dessa escritora. Você tem mais alguma coisa para adiantar no giro comunitário aí, não? Daqui para pouco mais, já. Então eu quero dizer que o troféu Violeta Formiga, ele é uma construção, a arte do artista plástico, escultor J. Maciel, que é o Jurandir Maciel, a quem a gente publicamente quer agradecer a colaboração desse grande artista pernambucano que está radicado aqui na Paraíba. Ele tem aqui um museu de escultura aqui no Centro Histórico de João Pessoa. E eu quero falar mais um pouco desse grande artista que ficou de vir hoje para a gente conversar. Infelizmente não pôde hoje. Ele é, como eu disse, o autor do troféu Violeta Formiga. Esse Jurandir Maciel, ele mexe com escultura desde 1980, tá certo? Então o seu trabalho é muito reconhecido no Brasil, no exterior. E ele tem como matéria-prima o metal, que ele faz assim alumínio reciclado, ele recicla alumínio, latinha, tal coisa, e fabrica esculturas no seu ateliê aqui em João Pessoa. Também ele tem um ateliê no Recife, lá no bairro de Ouro Preto, lá em Olinda. Então esse rapaz assumiu um grande papel nas artes aqui, tá certo? É um escultor de grande competência, já fez grandes obras aqui em João Pessoa. Aqui temos, por exemplo, ele fez aqui em João Pessoa, ele esculpiu o poeta Livardo Alves, aquela estátua que tem lá no banco de praça, lá no Ponte 100 Réis, é de autoria de Jurandir Maciel. Também ele esculpiu em bronze o poeta popular Caixa d'Água. Você já viu a escultura de Caixa d'Água, Palhano? A segunda escultura, por que roubaram a maleta dele e tal. A primeira roubaram a maleta, depois roubaram a estátua completa.
Aí a prefeitura colocou uma outra estátua no lugar, aí levaram a maleta e deixaram a estátua dessa. Pois aquela escultura é de Jurandir Maciel também. É de Jurandir Maciel, né? Ele esculpiu em bronze também o Jacques do Pandeiro, o Rei do Ritmo, que essa escultura está instalada no Ponto Sem Réis também, lá no Ponto Sem Réis, no coração da nossa capital paraibana, para orgulho da gente que recebe esse pernambucano. Eu que também sou pernambucano, radicado na Paraíba há 40 anos, então a gente está recebendo esse poeta. E ele também fez a escultura em bronze do poeta e dramaturgo Ariano Suassuna. Essa escultura está no portal lá do Teatro Pedra do Reino, aqui no Centro de Convenções de João Pessoa. Então, Jurandir Maciel, grande mestre escultor Jurandir Maciel, ele, para muita honra e glória da nossa Academia do Cordel do Vale do Paraíba, ele é um dos nossos membros efetivos. E por isso ele disse, eu vou fazer uma homenagem à academia e fazer uma homenagem às mulheres paraibanas. E acabou criando o troféu Violeta Formiga, tá certo? Então a gente agradece muito, mais uma vez, publicamente, ao nosso confrade Jurandir Maciel, grande artista pernambucano, paraibano, tá certo? Grande mestre do arte visual, que criou essa belíssima obra, troféu Violeta Formiga. E ontem a vereadora Sandra Marrocos ficou muito agradecida pela homenagem que recebeu esse troféu Violeta Formiga. E a Valdera, que é a mestra cirandeira, conceituadíssima também nos meios culturais paraibanos, grande mestra da cultura popular, também recebeu o troféu Violeta Formiga. Vou falar em Violeta Formiga, eu vou falar um pouco de Violeta Formiga aqui, em passando, porque está chegando daqui a pouco a entrevistada Regina Negreira, a escritora Regina Negreira. Negreiros. Bom, Violeta Formiga, ela nasceu em Pombal, tá certo? Ela nasceu em Pombal. E em 71 se transferiu para uma pessoa, entrou na Universidade Federal da Paraíba, fez o curso de psicologia e começou a fazer poesia. Virou poeta, descobriu que era poeta. E essa Violeta Formiga começou o seu trabalho aqui em João Pessoa, começou a ser o seu conceito de literário. E escreveu um livro chamado Sensações. E essa moça foi assassinada. E ela ficou como símbolo da luta contra a violência feminina aqui em João Pessoa. Portanto, essa é a homenagem que nós fazemos com o troféu Violeta Formiga da Academia de Cordel do Vale do Paraíba. O jornalista Evandro Nóbrega, ele faz um retrato físico de Violeta Formiga que pode ser confirmado pelo trabalho do artista plástico Domingos Sávio. Violeta Formiga era morena, com ar de boneca ágil, pequena, sorridente, bonita e sem jeito, pulsante de cor e energia, olhos pretos vivos, penetrantes, prazeteiros, joviais e muita luta, tá certo? Muita coragem. Infelizmente foi assassinada e virou símbolo da resistência feminina. Boa tarde, agora são 14 horas 14 minutos. Fábio Mozart, ouvintes do Alô Comunidade, eu queria aproveitar essa referência à Violeta para parabenizar a administração aqui da empresa paraibana de comunicação, na figura da companheira Naná Garcês e também da diretora de radiodifusão, né? Esse é o novo nome aí da antiga superintendência, Maria Eduarda. Há uma homenagem muito bonita aqui no hall da Rádio Tabajara a grandes mulheres paraibanas, inclusive a própria Violeta está com um quadro aqui nos corredores da Rádio Tabajara. E ali na entrada tem pessoas como Zabé da Loca, Margarida Maria Alves e tantas outras figuras do universo feminino paraibano. A Paraíba que é reconhecida como Paraíba mulher macho, né, Fábio Mozart? Tem essa figura emblemática, uma simbologia aí do feminismo paraibano.
E eu queria então parabenizar a iniciativa da direção da Rádio Tabajara, principalmente, nesse prédio que é simbólico, um prédio histórico aqui da Rádio Tabajara, onde também está funcionando o escritório da empresa paraibana de comunicação, e essa homenagem que elas fizeram, tanto a Maria Eduarda quanto a Naná Garcês fizeram a essas figuras no mês de março, né, no último dia 8, mais uma vez a gente celebrando aí o Dia Internacional das Mulheres, e dizer que a Violeta Formiga, ela é um símbolo aí também daquilo que hoje a gente está chamando de vítimas do feminicídio, né? Então é importante ressaltar essa discussão e a figura da Violeta. Inclusive, Fábio, parabenizar a Sociedade Cultural Posse Nova República e também a Academia de Cordel pela realização da entrega ontem dessa comenda. Na verdade, é um reconhecimento público de algumas mulheres que têm feito a diferença no nosso meio, na sociedade paraibana. A gente está vivendo momentos aí difíceis de enfrentamento e recrudescimento de alguns problemas sociais, e essa questão do feminicídio é um deles, né? A Paraíba enfrentando então com bastante coragem, vamos dizer assim, essa temática que já tem sido abordada aqui no Alô Comunidade ao longo desses últimos 8 anos de programa. Por isso também a gente destacando a importância de estarmos de volta aqui na grade da Tabajara AM como um espaço de discussão pública de algumas políticas públicas, né, e também da pauta dos movimentos sociais na Paraíba. Agora são 14 horas e 17 minutos. Fábio Mozart. 14 horas e 17 pontuais, Rádio Tabajara, Alô Comunidade. Aqui tem uma notícia antiga, mas a gente está começando, recomeçando aqui. Seria importante a gente dizer que tem uma notícia atrasada, mas hoje, nesse primeiro Alô Comunidade, é bom que a gente coloque aqui, que se refere-se a uma violência contra as rádios comunitárias. No dia 24 de janeiro desse ano, no começo do ano, um incêndio de causas não apuradas destruiu por completo a Rádio Libertadora Sem Medo, localizada no bairro do Capão Redondo, periferia de São Paulo. A rádio comunitária do MTST já foi noticiada pela Rádio Brasil Atual e a TVT em 2017 como um importante veículo de informações da ocupação Povo Sem Medo do Capão. MTST e suas 1.500 famílias pertencentes ao movimento. O incêndio da rádio destruiu por completo todos os equipamentos e a estrutura que estava sendo reformada pelos próprios militantes do movimento a partir de doações. Foram perdidas mesa de som de 8 canais, 2 computadores completos, microfones, fone de ouvido profissional, transmissores de FM, cabo de som e de transmissão, filtro de energia, caixa de som, cadeiras, mesas e tal, e toda a estrutura física da rádio. Um mutirão está sendo realizado para a limpeza e organização do local. Essa emissora é onde, Mozart? Essa emissora fica em São Paulo, no bairro Capão Redondo. Eu acho que é a primeira rádio comunitária pertencente ao movimento dos trabalhadores sem moradia daquela região. Me parece MTST. Que teve um ataque também a emissoras que estavam ali na Serra da Mantiqueira, não? Pois é, a Polícia Federal fechou também, 1º de março agora, 6 rádios que estavam operando no Parque Estadual da Cantareira, em São Paulo. Exatamente. É a mais recente ação repressiva contra rádios comunitárias. Então essa operação fez parte da operação Ruído Branco. Todos os transmissores das rádios foram apreendidos e, segundo a Polícia Federal, tinham potencial risco por causa do local em que estavam instalados os equipamentos. Não houve confronto e, pela localização geográfica, o parque é o paraíso das rádios que operam sem licença do governo. Lá nesse parque estadual da Cantareira estão instalados pelo menos umas 50 rádios comunitárias, certo? Outros grupos que operam essa rádio assim de forma comercial, mas também tem muita rádio livre. A maioria é de esquema comercial, realmente, mas algumas dessas rádios atuam como ativismo voltado para a desobediência civil,
apresentando-se como mídia independente, popular e anticapitalista. É aquilo que a gente chamava de rádio alternativa. Rádio livre, né? Antigamente, Rádio livre, né? Olha, por falar em alternativa, mandar um alô aí para Evânio Teixeira, ele está interagindo conosco aqui pelo Zap, poeta e ativista social de Pilar, Evânio Teixeira, na audiência em Pilar. Agora são 2h20, Mozart. Pois é, 2h21 agora, pontuais na Tabajara AM, Alô Comunidade, Rádio Zumbi e Academia de Cordel do Vale do Paraíba. Nós temos aqui, para nossa satisfação, a mestra em Ciências das Religiões, a Regina Negreiros. Boa tarde, Regina Negreiros, seja bem-vinda ao programa Alô Comunidade. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde a todos vocês, e eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui. Dalmo, que já conheço os movimentos sociais, né, da vida cultural de muitos anos, e é um prazer muito grande. Muito obrigado pelo convite. Isso, Regina, é um prazer nosso estar podendo dialogar contigo nesse momento. Você está lançando o livro Etos, Educação e Serviço Público, próximo dia 26 de março, no Café da Usina, às 20 horas. Fala um pouco, inicialmente, a gente costuma fazer o seguinte, no Alô Comunidade, a gente começa pedindo para o entrevistado falar de si mesmo, quem você é, de onde você veio, qual é a comunidade de origem e a comunidade afetiva sua, para os ouvintes lhe conhecerem inicialmente. Okay. Então, eu sou servidora pública há 24 anos, servidora pública da Educação, do Instituto Federal da Paraíba, antiga Escola Técnica. Trabalhei com cultura durante muitos anos, ainda trabalho, mas fui produtora das Bastianas, fui produtora de Dominguinhos e sou graduada em Filosofia. Em 2014 eu resolvi fazer um trabalho diferenciado, voltado para o serviço público, já que, como servidora pública da educação, né, percebi que havia pouca literatura na área da ética e da educação voltada para a filosofia dentro do serviço público. E aí, em 2014, eu fiz uma especialização em gestão pública, no próprio Instituto Federal da Paraíba, que culminou com um trabalho que deu origem ao livro que a gente vai estar lançando dia 26, né? Então, assim, minha vivência entre a cultura e a academia. São duas paixões que eu tenho, né? Além da poesia, mas a poesia, por enquanto, fica para um outro momento. Regina Negreiros, como estudiosa da ética da educação, como é que você vê o quadro atual da educação brasileira? Então, eu acho que esse livro, nesse momento, ele é muito oportuno, exatamente porque o que a gente está vivenciando agora é um desmonte, né? Um ataque à educação de uma forma geral. A gente teve, não só no serviço público, mas na área da educação como um todo, de 2004 até 2016, 2014, a gente teve um crescimento, né, inclusivo na área tanto da educação como do serviço público. A gente teve a expansão, por exemplo, das redes federais, dos institutos federais, uma expansão das universidades, né? A gente teve ProUni, teve FIES, teve programa de cotas, e isso tudo fez com que a universidade e as escolas federais, as escolas como um todo no Brasil, ampliassem o quantitativo, né, e a qualidade dos seus alunos, que trouxeram experiências da sua vida privada para dentro da academia. A academia passou a viver não só de literatura, né, das coisas que já foram escritas por grandes pensadores, mas também da vivência, da experiência das pessoas. E isso é muito importante, só que após 2016, né, quando a gente teve inclusive no livro eu falo do golpe de 2016, a gente teve uma ruptura com esse crescimento e a partir de então a gente só vê decréscimo, né, na educação. Agora, por exemplo, a gente teve agora no Serviço Público Federal corte de gratificações, cortes de cargos, cortes de funções, extinção de cargos.
nós tivemos 26 mil... Esse ano? Esse ano já. Em 2018, na passagem do antigo governo para o governo atual, a gente teve a extinção de centenas de cargos, inclusive cargos na área da comunicação, que é importantíssimo, né? Por exemplo, diagramador, jornalista, programador visual, todos esses cargos não poderão ter concurso mais. Os que têm... E estão tirando as gratificações? E foram mais de 126 mil gratificações cortadas em todo o Brasil. Isso faz parte de um projeto para esvaziar a universidade brasileira? É um projeto de sucateamento, né? Porque a partir do momento que você sucateia, a gente viu isso inclusive no governo FHC, eu falo isso no livro, a gente viu que no governo FHC o serviço público foi sucateado, porque a pretensão era de venda do serviço público, né? A entrega da educação para a iniciativa privada. Agora também, isso, né? Exatamente, agora está se repetindo. Com a extinção dessas funções, a tendência, então, é terceirizar essas funções dentro do serviço público. Isso. Dentro dos institutos federais e das universidades também, né? E essa semana, eu não sei se está comprovado, se está confirmado, mas foi extinto... chefes de departamento, coordenadores de cursos e coisa e tal. E tudo o importante é que não foi só função não, viu? Não foi só... porque muita gente está dizendo, não, mas tem que cortar as gratificações. Não foi só valor de gratificação. Foi a extinção das funções gratificadas. Certo. Então, Regina, você vê alguma possibilidade assim, a curto prazo, de uma resistência da universidade diante dessas violências todas? Ontem o atual ministro da Educação, ele disse assim, aliás, ministro da Economia, ele disse, a gente vai ter aí uma aposentadoria de mais ou menos 40% a 50% dos servidores públicos em todo o Brasil. Recomposição, né? Sem recomposição, sem novos concursos, porque a gente vai, ele usou o termo, nós vamos digitalizar o serviço público. Eu acho que ele queria dizer informatizar, né? Só que existem cargos, por exemplo, foi extinto a função do assistente de aluno. O assistente de aluno, por exemplo, no Instituto Federal, numa comunidade de ensino médio, ele é fundamental. Na universidade, tudo bem, mas numa escola de ensino médio é fundamental para estar orientando os alunos nos corredores, orientando sobre prevenção sobre drogas, né? O comportamento dos alunos dentro da instituição como um todo, porque o professor está na sala de aula, quem dá assistência realmente são os alunos. É o Bedel, né? Isso. Então, a gente teve uma extinção de funções que são fundamentais. Como resistir? É uma pergunta extremamente difícil, dado o fato do quantitativo de pessoas que hoje estão se aposentando. Eu trabalho no Instituto Federal da Paraíba há 24 anos. Eu costumo dizer isso, inclusive disse isso durante todo o período eleitoral. Quando eu entrei em 94 para o concurso público, nós éramos no IFPB, Antiga Escola Técnica, 350 servidores. Minha filha trabalha lá. Pronto. Relações Públicas. Devo conhecer. Você entrou em que função lá no... Eu sou técnica administrativa lá. Certo. Então, quando eu entrei, nós tínhamos 350 servidores e tínhamos 5 mil alunos. Quando o governo de Dilma saiu, foi deposto, né? Pelo aquele pseudo-impeachment, né? Que ocorreu. O golpe. Pois é. Quando Dilma foi deposta, nós tínhamos no IFPB 28 mil alunos e 2.800 servidores. Ou seja, nós saímos de 350 para quase 3 mil servidores e de 5 mil alunos para 28 mil alunos, numa expansão que cobre toda a rede federal. E o quadro de pessoal diminuiu. O quadro de pessoal diminuiu. Esse ano, com a história da reforma da Previdência, está em cascata, assim, queda livre o quantitativo de pessoas que estão pedindo aposentadoria. Exatamente. Então essas pessoas vão sair... Eu acho que é no serviço público em geral. Construir uma resistência com um quantitativo de pessoas pequeno. Então a resistência, na verdade, eu acho que ela está fora das instituições. Ela não está tanto dentro, porque dentro vai ser... Movimento estudantil praticamente não existe, né? Não, movimento estudantil hoje está muito apático. A gente teve um movimento estudantil na década de 80 que foi fundamental para a abertura democrática, né, em 85. Mas o movimento estudantil hoje, principalmente pela entrada da direita dentro dos movimentos estudantis. A gente tem um braço do MBL forte, por exemplo, dentro dos institutos federais. A gente tem um braço forte dentro da Universidade Federal, tanto que estão querendo criar agora a Uni dos Conservadores, né? Então, assim,
com esse movimento estudantil apático, hoje é difícil criar uma resistência que seja apenas dentro das instituições. Ela tem que vir, eu acho que tem que existir uma resistência interna, mas é fundamental que nós que estamos dentro da sociedade, não apenas dentro das instituições, que nós façamos esse movimento de resistência. Machado, nós teremos um intervalo agora, né? Daqui a pouco a gente volta com a segunda parte do Alô Comunidade. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Tabajara. Convidei a cambada paraibana pra cantar no Festival da Paraíba. Se você se classificar, vai pular que nenhuma guariba. O segundo Festival de Música da Paraíba homenageia Jackson do Pandeiro, mas todas as correntes musicais são bem-vindas. Acesse festivaldemusica.pb.gov.br e faça sua inscrição de 5 de fevereiro a 5 de março. Realização Rádio Tabajara, Funesc e Governo da Paraíba. Segue o trabalho. O foco agora é a Copa do Nordeste. Sábado às 4 da tarde, o Belo entra em campo para enfrentar a equipe do Altos. Botafogo da Paraíba e Altos do Piauí. O time paraibano vai em busca da liderança isolada do seu grupo. Já o Altos quer a sua primeira vitória na competição regional. Não esqueça, torcedor, é pra lotar o Almeidão. Botafogo da Paraíba e Altos do Piauí. Copa do Nordeste, com muito mais emoção, é aqui, Tabajara, a emissora oficial do futebol paraibano. O Futebol 2019 da sua Tabajara tem um oferecimento de Rede de Postos Opção, que implantou um moderníssimo centro automotivo na Ranieri Mazzilli no Cristo. Ligue 3231-1291. Valdir Acessórios, o prazer de dirigir bem equipado. Produtos de qualidade e preço baixo, aqui tem Aliança Madeiras e Material de Construção. Principal do José Américo, ligue 3231-1513. Laboratório Maurílio de Almeida, mais de 40 unidades em toda a Paraíba. Tem sempre o Maurílio no caminho. Armazém Paraíba, show de bola na venda de móveis e eletrodomésticos. Jornal A União, 126 anos, patrimônio cultural da Paraíba. E Governo do Estado da Paraíba, segue o trabalho. No melhor som, com muito mais música e no esporte com o Scratch do rádio. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Eita, vamos lá, 2 horas e 33 minutos, esse é o programa Alô Comunidade. Esse programa, ele estava fora aqui da grade da Tabajara M, desde a última eleição, né? E aproveitou que a emissora passou por uma reestruturação aqui, uma reestruturação administrativa e tudo mais, e a gente deu um tempo aqui, Fábio Mozart, fora da programação da Tabajara M, mas agora a Sociedade Cultural Posse Nova República rearticulou o termo de cooperação técnica e de cooperação social com a empresa paraibana de comunicação. Essa empresa, inclusive, tinha sido já há algum tempo, Mozart, uma sugestão, vamos dizer assim, dos movimentos sociais de comunicação, já que empresas como essas foram criadas em Pernambuco, no Maranhão, na Bahia, e em outros estados aí da federação, e agora a Paraíba entra no rol de empresas públicas de comunicação, agregando a Rádio Tabajara, o Jornal A União, e a gente espera que em breve também se agregue aqui a EPC, uma TV, né? Uma televisão pública do governo da Paraíba, para a gente ampliar aí essas vozes da sociedade paraibana. Parabenizar mais uma vez a iniciativa do governador Azevedo, né, que encarou essa história e finalmente já estava na pauta aí desde o governo anterior, e agora a gente concretiza aí. A gente quer colaborar, na verdade, com o processo de democratização da comunicação também, do ponto de vista da comunicação pública aqui na Paraíba, e o Coletivo de Comunicadores Populares Novos Rumos
e a Sociedade Cultural Pós-Nova República tem essa... E a Academia de Cordel. A Academia de Cordel do Vale do Paraíba, com certeza, tem essa vontade, né, de estar incentivando, fomentando a democratização dos meios de comunicação também no âmbito público. Afinal de contas, é dinheiro público, é dinheiro que é mantido pelos nossos impostos, e nada mais justo que haja um espaço na grade desses veículos para a gente fazer esse tipo de comunicação. Por falar em parceria, a Universidade Estadual da Paraíba, Campus 5 de João Pessoa, firmou parceria com a Academia de Cordel do Vale do Paraíba para promover saraus poéticos e outras atividades artísticas e pedagógicas envolvendo a literatura de cordel nos campos da UEPB. A gente agradece às professoras Jaqueline Echeverria, diretora do campus da UEPB aqui em João Pessoa, e a doutora Manuela Maia, que é uma professora muito interessada, estudiosa da literatura de cordel, que a gente teve o prazer de conhecê-la, que essas pessoas estão à frente das tratativas desses convênios, dessa parceria entre a Academia de Cordel do Vale do Paraíba e a Universidade Estadual da Paraíba. Meu compadre Merlânio Maia, eu mando um abraço para Merlânio Maia, um alô para Merlânio, para Bebeto Natécio, seu irmão. O Merlânio Maia, ele é um poeta da Academia de Cordel do Vale do Paraíba. Ele lançou o livro Coração de Boneco de Lata no sarau Cantos e Contos da Cidade, no Espaço Cultural Ariano Suassuna, do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, e que foi na última quinta-feira, agora dia 14 de março. Esse livro, Coração de Boneco de Lata, de Merlânio Maia, ele relata histórias reais que foram recolhidas durante 20 anos de voluntariado do poeta. Juntamente com Raquel Maia, sua esposa, eles fazem um trabalho voluntário nos hospitais de câncer da Paraíba, levando alegria em forma de poesia, em forma de música para as crianças que lutam contra o câncer. E nesse sarau poético de quinta-feira passada no Tribunal de Contas, a gente homenageou o Ricardo Pinheiro, que é da Livraria do Luiz, tem um grande trabalho de promoção cultural na cidade de João Pessoa. Também foi homenageada com o diploma de honra ao mérito cultural a escritora Marília Carneiro Arnaud e o chargista campinense Fred Ozanam, e também a historiadora Maria Ida Steinmüller, além da abertura de exposição da pintora Sayonara Brasil, que ainda se encontra em exposição lá no Espaço Cultural Ariano Suassuna, do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Oi, agora são 2h38. 2h38, mandar um alô especial para Nenê Soares, que está ouvindo o Alô Comunidade na cidade de Itabaiana, viu, famosa? A audiência no Vale do Paraíba continua fiel, né, ao Alô Comunidade. A gente agradece aos ouvintes da região. E no dia 26 de março, viu? É no dia 26 de março, você anota aí na agenda, às 20 horas, no Café da Usina Cultural Energisa, ali na rua João Bernardo de Albuquerque, em Tambiá. Lançamento do livro Etos, Educação e Serviço Público, da professora Regina Negreiros, editora Apris. Eu estou lendo aqui no dicionário que Etos é um conjunto dos costumes e hábitos fundamentais no âmbito do comportamento e da cultura, característicos de uma determinada coletividade, época ou região. Regina, Etos, Educação e Serviço Público, seu livro, a quem se destina esse livro? Então, o livro, à época, foi pensado inicialmente para os servidores públicos, mas dado o fato de a gente trazer no texto um pouco da história da educação no Brasil, né? A educação no Brasil que foi construída para os ricos e não para os pobres, né? Dado o fato da gente trazer a questão da ética dos costumes e entrelaçar esses textos com o serviço público em si, ele se destina, portanto, a todas as pessoas que são usuárias também do serviço público, não apenas os servidores públicos. Porque eu acho que as pessoas têm que entender, principalmente nessa conjuntura atual, que o serviço público é essencial para a manutenção de um Estado saudável.
porque a gente tem hoje, atualmente, né, a gente tem muita gente discussando contra o serviço público, contra o servidor público, só que a gente não pode colocar todo mundo no mesmo bojo. Porque, por exemplo, se você tem hoje servidor público como político é um servidor público, né? Que ganha 30 e tantos mil reais. Privilegiado, pois é. A gente tem, no entanto, servidor público na educação que a carreira inicial é pouco mais de um salário mínimo, é R$ 1.500, a carreira inicial. Então, a gente teve no governo de Lula um plano de cargos e salários que fez com que o servidor ele pudesse se qualificar para receber um pouco melhor, né? E essa qualificação, ela passa pela educação formal e pela educação informal. Então, as pessoas precisam entender que o servidor público, ele está ali para servir, para melhorar a qualidade e a condição da comunidade, né? Ele não é simplesmente uma pessoa que está ali de forma privilegiada, recebendo benesses, né? Ele trabalha, principalmente porque a gente tem que perceber que o servidor público, o serviço público é um universo gigante. A gente tem diversas carreiras, carreira no executivo, carreira no legislativo, carreira no judiciário, e elas são extremamente distintas entre si. Então as pessoas nivelam por cima o discurso e acham que servidor público é tudo vagabundo. Regina, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu também sou servidor público federal, né? Eu estou no Ministério da Agricultura, na Embrapa, também há em torno de 20 anos, e eu acho que a gente é um pouco contemporâneo desse período. Eu queria te perguntar o seguinte: antigamente a escola técnica que a gente conhecia, né, ela tinha um perfil, vamos dizer assim, uma vocação muito para preparar técnicos, como o próprio nome está dizendo, para entrar no mercado de trabalho, naquela coisa mais técnica mesmo, principalmente naqueles setores onde o capitalismo exige mais conhecimento, mais perícia e coisa e tal. Os mecânicos, os caras mais da área mais de indústria e coisa e tal. Ao longo do tempo, eu pude perceber, na Embrapa também aconteceu isso, mas ao longo do tempo e nos últimos 10 anos principalmente, o Instituto Federal, né, de Educação, a antiga Escola Técnica, ela foi se aperfeiçoando, vamos dizer assim. No meio disso aconteceu aquela história do governo federal em fazer o Pronatec, né? Sim. Que também é uma intenção já de botar o ensino médio nessa história de preparar mão de obra qualificada e coisa e tal. Como é que está atualmente o perfil da escola técnica de nível superior, como é os IFs, né? E para a gente entender um pouco a análise que você faz nesse livro. Então, o Instituto ele foi criado na época da escola técnica realmente para formar mão de obra, para atender o mercado, né? Então, as pessoas que estavam, por exemplo, no princípio, como quando a gente tem uma escola de artífice, que foi a primeira, né? A escola técnica foi a escola de artífice, era para fazer sapateiro, inicialmente. O perfil ele foi mudando, se adequando com o tempo, e hoje a gente tem um perfil voltado mais para humanização do trabalhador, né? Da mão de obra, não apenas formar o apertador de parafuso, certo. Não apenas formar o técnico em mecânica, mas formar um cidadão, atendendo inclusive a LDB, né, que diz que a gente tem que formar o cidadão e prepará-lo para o mercado de trabalho. Então, formar o cidadão, ela está antes de preparar para o mercado de trabalho, porque você não pode ter um trabalhor que não seja um bom cidadão, né? Isso. Um bom cidadão no alienado, né? Alienado. Pois é. Então, o perfil hoje dos institutos federais é de formar cidadão preparados para o mercado de trabalho. Mas a gente tem aí um conflito ainda, que é o conflito arraigado, as raízes da instituição, né? A gente ainda tem dentro das raízes da instituição o conceito de formar mão de obra, né? E isso é um conflito que a gente vem lutando no dia a dia,
porque os docentes que estão ingressando hoje, né, os servidores de forma geral que estão ingressando hoje, são servidores também e docentes mais preparados para formar o cidadão. Outra visão do processo. Em geral, são licenciados, né? Então, o perfil do licenciado é diferente do perfil do bacharel. Porque o bacharel ele é mais técnico, o licenciado ele é mais humano. Eu sou bacharel, viu? Você é bacharel? Não, eu também fiz bacharelado e fiz licenciatura. Mas você vem de movimentos sociais, que faz uma diferença grande. Mas nas universidades, no geral, quando você forma um bacharel, geralmente ele tem um perfil muito técnico, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem um perfil dentro da antiga escola técnica, dentro dos institutos federais, um perfil muito mais para forjar um cidadão. Né? E eu acho que isso é que daqui a talvez 2, 3 décadas vai fazer uma diferença. Agora, deixa eu só emendar, Fábio Mozart, nessa pergunta. Qual é a influência dos sistemas empresariais dentro da escola técnica? O sistema 5S, né? O SENAC, essas organizações que têm interesse numa formação de mão de obra com esse perfil que a gente está discutindo aqui. Eles também evoluíram para uma humanização, vamos dizer assim, ou uma socialização, como é que eu vou dizer isso? Social. Mas assim, de ter um perfil mais sociológico da clientela, do alunado lá na escola técnica. Como é que você vê o interesse dos caras que vão contratar, você está entendendo, né? Da escola em si. Eu acho que a gente tem um conflito grande, por exemplo, no Sistema S, o interesse dos grandes empresários do Sistema S é um. E daqueles que estão no meio, formando, é outro. Né? Eu acho que a gente teve, depois da década de 80, a gente lutou muito para se humanizar mais a sociedade, né? Então, pós-década de 80, os movimentos sociais surgem, se fortalecem a sociedade, 85 tem abertura democrática, 88 tem Constituição, 90 tem regime jurídico único. Então, a gente teve uma caminhada de humanização e socialização dos recursos públicos, do poder público, da forma, da coisa pública como um todo. Mas a gente não consegue atingir os grandes patrões. Isso a gente não consegue. As grandes oligarquias brasileiras, elas querem manter seu status quo, né? Então a gente tem as grandes oligarquias, inclusive as do Sistema S, que são grandes oligarquias formadas no período militar, para formar mão de obra para atender as empresas multinacionais que vinham para o Brasil, né? Então, essas oligarquias, elas querem se manter no poder, manter seu status quo, mas elas precisam da formação do homem que está ali no meio, né? Do intermédio. E aquela pessoa que está no meio, que são as pessoas que estão abaixo dos seus feudos, né? Mas que estão ali formando a mão de obra e tal, estão na sala de aula, que estão agindo diretamente com a sociedade, essas pessoas eu acho que elas são mais humanizadas, têm uma formação mais humana e elas tentam passar isso para a sociedade. Eu acho que o grande problema que a gente vai ter é pós esse período de formação social que a gente teve depois da abertura democrática, a gente teve uma sociedade mais coesa, a gente vem, depois de 2000, uma sociedade que teve um certo conforto, né? Teve um conforto padronizado, assim, e essas pessoas ainda não sabem o que é um movimento social sólido, o que é uma luta social e quanto se lutou para isso. E a garantia dos direitos, né? E a garantia dos direitos fundamentais. Beleza, pontuais 14 horas 14h49, Tabajara AM, alô comunidade. Eu quero mandar aqui um abraço especial para o nosso ouvinte Marinaldo, ligou pra gente aqui agora, Marinaldo, que mora em Mangabeira 1, 2 ou 3, o 7 ou 5 ou 8. Mangabeira 1, Marinaldo, que é um ouvinte assíduo aqui do Alô Comunidade. Daqui a pouco tem futebol aqui na Tabajara, às 15 horas começa a jornada esportiva Botafogo da Paraíba contra o Alto Esporte do Piauí. Alto Esporte não, Alto, é porque eu sou torcedor do Alto Esporte, aí me confundiu aqui na cabeça agora. Mas aqui tem uma notícia da cidade de Itabaiana, a professora, aqui é sobre educação também.
A professora do ensino médio Nathalie Galvão, do Colégio Nossa Senhora da Conceição, em Itabaiana, ela pretende utilizar a literatura de cordel como fonte de incentivo ao ensino da literatura. Para ela, o gênero cordel pode ser uma ótima chance do aluno ter contato com a riqueza expressiva dos folhetos, articulando várias linguagens, oral, escrita, musical e visual. E a professora Nathalie Galvão, ela disse que escolheu as primeiras produções que serão estudadas pelos alunos, que são os folhetos do poeta Fábio Mozart, sou exótico, que sou eu mesmo, viu? Então ela achou interessante o meu trabalho, leu alguns folhetos e destacou o meu trabalho Bill de Pacatuba, um herói de povo paraibano, e o último folheto que eu lancei, que se chama O Dia em que Jacques do Pandeiro matou 2 soldados, 4 cabos e um sargento. Ela vai estudar esses folhetos em sala de aula nos colégios Nossa Senhora da Conceição, em Itabaiana. Manda um abraço aqui pro pessoal de Itabaiana, pra Nathalie e pra todos lá. Beleza, agora são 2 horas e 51 minutos. Eu teria uma pergunta Ivan, aqui. deixa eu só pedir a Ivan para botar os telefones aqui. Fabiana Veloso está querendo ligar e fazer umas perguntas aí. E eu esqueci o número, Ivan. Bota aí, por favor, o número da rádio. Eu queria fazer aqui uma pergunta, talvez seja a última por causa do tempo aqui, para a professora mestra em Ciências das Religiões, Regina Negreiros. Professora Regina Negreiros, eu estava anotando aqui uma pergunta para você sobre esse negócio do fenômeno do neopentecostalismo, do neopentecostais, né, dessa corrente protestante do Brasil, e sua influência nas correntes conservadoras da política. Como é que você vê esse fenômeno atualmente no Brasil? Mas o neopentecostalismo, hoje no Brasil, ele tem aproximadamente 25% da população hoje é neopentecostal. Então a gente tem aí 25% da população. Um aumento muito significativo. Gigante, porque na década de 80 nós tínhamos 5%, mais ou menos 6% era neopentecostal. Inclusive você dizer que era neopentecostal naquela época era evangélico, as pessoas olhavam enviesado. Então eles conseguiram... da década de 80 para cá, com a abertura democrática, eu acho que com elos políticos muito fortes, inclusive, eles conseguiram eleger bancadas, né? Eles fizeram elos com o presidente da República na época, inclusive, e continuaram fazendo, né? E conseguiram concessão de TV, concessão de rádio, e isso fez com que o neopentecostalismo mesmo projeto de poder desse campo. Existe, inclusive o próprio Edir Macedo tem um livro que o nome dele é Projeto de Poder, né? Regina, eu morei um tempo no Recife e eu ficava impressionado quando eu ia passando o rádio no carro, nas FMs. Isso já faz uns 8 anos. Eu acho que naquela época 80% das emissoras de Recife eram com uma tendência religiosa ao neopentecostalismo, ao evangelho, às tendências evangélicas e coisa e tal. Agora a gente viveu um momento recente que a ética protestante, se é que isso pode ainda ser usado, ela prevaleceu em vários discursos. Você acha que o Brasil está caminhando para um Estado teocrático, mais definido, mais cristão? Como é que você analisa macro, né, essa questão macro no país? Eu acho que a cristianização, ela é muito forte hoje no país. Porque, assim, quando se aumenta a miséria do povo, quando se empobrece o povo, quando se empobrece inclusive intelectualmente, as pessoas recorrem à ajuda divina. E aí foi o vácuo onde as igrejas evangélicas encontraram espaço para prosperar, né? E tanto que de 80 para cá a gente teve um aumento de mais de 23% de pessoas, numa população que cresceu. O Brasil cresceu, a população brasileira cresceu e cresceu também percentualmente, né? Então eu acho que a gente está correndo um risco seríssimo de uma cristianização social muito grande e de uma política cristianizada também, principalmente quando a gente vê uma bancada evangélica muito forte e um presidente que fala que faz política em nome de Deus, né? E Deus, na verdade, quando a gente vai olhar a história do mundo,
a figura do Deus, a figura Não é só uma religião, né? Não é, e foi o propulsor das grandes guerras no mundo todo. Em vários países do mundo, o propulsor da guerra é sempre a questão deítica, né? A questão de Deus. Então isso é uma coisa muito grave, uma coisa muito séria, que a gente tem que dia a dia estar discutindo com as pessoas. Só que eu acho que o que a gente andou até aqui, a gente não consegue voltar tão cedo. 3218-7928, 3214-7796. Ainda dá tempo de interagir aqui com o Alô Comunidade, de volta na grade da Tabajara AM. Agora são 2 horas e 55 minutos. Só para finalizar essa questão religiosa, ontem para ontem, mais um massacre aí motivado por questão religiosa na Nova Zelândia, Regina. Sim. Uma mesquita invadida e coisa e tal. Qual é o que é que a gente pode a gente tem que depreender desse tipo de guerra que não é santa, com certeza. É uma guerra né, de garantia de territórios e coisa e tal. Na África também, há uma guerra entre os muçulmanos e os cristãos e coisa e tal. Como é que você analisa? Hoje a gente, inclusive na África, no continente africano, existem inúmeras igrejas evangélicas, né? As pessoas estão deixando seus orixás, suas religiões e se voltando para a evangelização cristã, né? E o que é muito triste é você ver a imposição da fé, a imposição de uma verdade, né? Cada um com a sua verdade, e essa verdade sendo imposta. Se você pensa diferente, você está errado, né? Não existe uma relativização da verdade, existe uma imposição de uma verdade. Isso é muito sério, isso é muito grave, porque a gente cria não apenas uma oposição social, não apenas um sectarismo, uma polarização. O que a gente está criando é uma guerra interna muito forte, que a qualquer momento pode explodir. Porque ela está sendo incentivada, inclusive politicamente, pelas pessoas. Regina, você acha que os campos afro-religiosos correm risco de violência até institucional nesse momento? Eu acho que sim. E aí é que o povo de terreiro tem que se unir. Eu venho dizendo isso, eu fiz minha dissertação na época sobre o maracatu, e eu passei muito tempo dentro dos terreiros em João Pessoa, pesquisando maracatu. E, por exemplo, o que a gente tem que fazer as pessoas entenderem é que a cultura brasileira é a cultura predominantemente negra. E as pessoas têm que entender que, por exemplo, eu gosto de samba, mas... né? Eu gosto de maracatu, mas... Olha, outro dia eu fui para uma roda de amigos e botei um samba, e quando começa aqueles sambas que falam dos orixás, o cara começou a entronchar a cara. Bicho, eu fiquei olhando assim, eu digo, é incrível. E outra coisa, não é só negra, é indígena também, porque a religião indígena aqui na Paraíba, que é muito forte também, foi silenciada, né? Isso, e o catolicismo, como é que fica nessa cena toda? Eu acho que o catolicismo está começando a tomar pé agora com o Papa Francisco. Eu acho que o Papa Francisco está fazendo uma pequena revolução que vai mais à frente. Você acha que ele é bem progressista? Ele é progressista, sim. Ele é progressista, claro que ainda tem muitos pontos conservadores, porque a cultura religiosa dele é muito forte, mas ele está fazendo uma revolução dentro da Igreja Católica. Quebrou alguns paradigmas. Quebrou, já, né? E isso é importante porque ou a Igreja Católica se reinventa, né? Se reinventa dentro de seus parâmetros políticos e sociais, ou ela vai estar fadada a sucumbir diante do neopentecostalismo. O neopentecostalismo, se continuar do jeito que está, daqui a 10 anos nós teremos 50% da população neopentecostal. No Brasil. No Brasil. E isso muito severamente pode trazer danos maiores do que os que a gente já está vendo, como destruição de terreiro, destruição de imagem católica, né? Porque vai haver uma separação, uma polarização religiosa e uma polarização política. Então isso é uma coisa muito grave. São 14 horas e 59 minutos, 15 horas pontuais agora, 15 horas. O Alô Comunidade está se despedindo porque vai ter a jornada esportiva.
Regina Negreiros, muito obrigado pela presença. A gente quer convidar para outras vezes a gente vir aqui continuar a discussão. Estou à disposição sempre, é só chamar que a gente vem. Obrigado, Ivan. Até a próxima. Sábado que vem tem mais Alô Comunidade, 14 horas de volta aqui nas ondas. Obrigado, Beto Palhano, pela presença. E, Regina, a gente esqueceu de falar da nossa cinegrafista aqui. Carolina Trindade Lopes. É assessora de comunicação. Ah, é? Obrigado, Carol, também pelas imagens que estão sendo feitas agora. Ivan, aquele abraço, meu irmão. Até mais.